piedade, e eu queria que você recebesse ele com muito carinho. Vamos dar uma salva de palmas. Vem cá, pastor Silvio. Passa aqui só um paninho aqui, só para poder... Aqui, ó. Isso é para tirar toda a baba cósmica caindo por terra agora. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos, amém? Uma alegria muito grande poder estar aqui. Eu já me sinto em casa. Estou em casa, amém? Estou em casa, né? Trouxe meus amigos aqui comigo. Hoje trago um abraço da minha igreja, da minha família também. Minha esposa, Natália, meus filhos, Bernardo, João, Gabriel. Tenho 2 meninos. Hoje meu mais novo estava se sentindo mal, né? Ontem eu passei o dia com ele e acho que ele não aguentou a pressão não, Glaucio. A gente teve um dia muito divertido em família. Minha esposa foi para uma reunião da Kids, da Nova Vida, né? Treinamento dos professores, ela ajuda no Ministério Infantil, e eu tive a missão de ficar com os 2 meninos sozinhos. Olha só que beleza. Tem acontecido algumas vezes e tem sido um tempo maravilhoso, porque eu entendo que discipulado começa em casa, amém, irmãos? Eu entendo que é na nossa casa, nosso primeiro ministério, e eu trago um abraço aí da minha família, né, para todos vocês. Hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração é o que tem queimado dentro de mim, que é uma palavra que fala sobre a grande comissão de Cristo Jesus na nossa vida. Hoje é um dia do amigo, eu espero que você tenha convidado alguém para estar aqui. Tem alguém visitando essa igreja hoje pela primeira vez, que recebeu um convite? Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Que bom, quantas pessoas que Deus trouxe aqui nesse lugar, que vocês se sintam em casa, à vontade aqui no nosso meio. Se você não tem uma igreja para chamar de sua, a minha oração é para que a sua procura termine nessa noite, que Deus possa falar profundamente ao seu coração, amém? E eu estou muito feliz de estar aqui. O texto que eu quero começar lendo com você está lá em Mateus, capítulo 28, um texto muito conhecido, o finalzinho do Evangelho de Mateus, que a gente conhece como a grande comissão. Repare bem, não é a grande sugestão, é a grande comissão. Então é uma missão para todo aquele que nasceu de novo, é a missão para todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho da graça de Deus, é uma missão para todo aquele que reconhece que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Quantos aqui já aceitaram e receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Amém? Então essa palavra é para mim, essa palavra é para você, amém? Então o texto de Mateus, capítulo 28, quem achou fala achei, quem não achou fala me espera aí, pastor. Eu espero. Não estou com pressa. Não é isso, irmãos? Então, Mateus capítulo 28. Você encontrou agora aí? Já deu tempo? Enquanto isso, eu abro uma água aqui para mim. Agora deu tempo, né? Mateus 28, diz assim, versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Você pode repetir comigo? Ide e fazei discípulos. Amém. De todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Irmãos, o grande desafio da igreja é ir e fazer discípulos. É para isso que Deus nos chamou. Às vezes a gente está apegado a tanta coisa, trabalhando em tanta coisa, procurando resolver tanta coisa que existe dentro da igreja, tantos ministérios, tantos afazeres, tantas atividades, tantos compromissos, olhando para dentro, olhando para dentro, olhando para dentro, e o desafio de Cristo é um só, ide e fazei discípulos. E o Senhor disse, se vocês, eu edificarei a minha igreja. A gente está tentando edificar a igreja do Senhor e esquece da missão que nos cabe. Jesus está dizendo, vão e façam discípulos, então eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que essa verdade possa ganhar vida hoje aqui, que possa ser uma mensagem que relembre algo simples, mas poderoso, que faz parte da missão de cada cristão nascido de novo, que é ir e fazer discípulos. A igreja precisa olhar para fora.
A igreja, ela precisa entender que em todo e qualquer lugar onde nós colocamos a planta do nosso pé, ali é terra santa. Aquele lugar onde o Senhor tem te levado, onde eu não vou poder estar, onde o pastor Glaucio não vai estar, onde o Bruno, o Renato não estarão, que Deus está levando você naquele lugar, que você precisa ser um representante de Cristo. Você precisa ser um embaixador do reino de Deus. Porque essa mensagem, ela vai mudando e transformando a nossa vida e dirigindo os nossos passos para que a gente possa realmente fazer a diferença. Irmãos, olha a sua volta. Olha a nossa cidade, olha a realidade onde a gente está vivendo. Nós precisamos, olha, eu passando por essa rua, quantas igrejas eu vi chegando para cá, até aqui. Passei por várias, uma atrás da outra. E eu fiquei pensando, a realidade desse bairro tem que ser diferente. A realidade da nossa cidade tem que ser diferente, sabe por quê? Porque o reino de Deus precisa se manifestar aqui nesse lugar. E o grande desafio que o Senhor tem nos dado é de olhar para fora, é de ir, é de ter coragem, de colocar, de ser as mãos e os pés de Cristo Jesus nessa terra, e então fazer o quê? Fazer discípulos. O que a gente pode entender como discipulado? O que a gente pode entender como ir e fazer discípulos? Fazer discípulos, irmãos, ser um discípulo de Jesus é algo simples, é seguir os passos de Jesus. Tem um livro muito antigo, que eu gosto muito, que fala sobre esse assunto, que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Esse é o título do livro, e ele nos desafia a trazer a realidade do que nós estamos vivendo hoje, à luz do que Cristo Jesus teria como atitude, como comportamento, a partir das situações que nós estamos enfrentando, na sua casa, na sua família, irmãos. Diante dos desafios que você enfrenta no seu ambiente do lar, o que faria Jesus? Como Jesus agiria diante de um pai que não segue a Cristo e que às vezes traz confusão para dentro da sua casa? Como Jesus agiria diante de um casamento, muitas vezes, de um vizinho que não conhece ao Senhor e que está distante, de um filho que se perdeu e precisa ter um encontro com Cristo? Como Jesus agiria em cada uma dessas situações? A gente precisa olhar e aprender com Ele, porque Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre, Ele é a razão de ser da nossa vida. E Ele nos deu uma missão, ir e fazer discípulos. Quando a gente entende essa realidade, que discipulado de forma simples, é ser um discípulo de Jesus de forma simples, é seguir os passos de Jesus em tudo que eu faço, tudo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou. Eu preciso saber que há uma missão de ajudar outras pessoas nesse caminho também. Há uma missão de ajudar outras pessoas nessa jornada. Há uma missão para que eu não venha fazer isso sozinho. Nós fomos chamados para ser um rio e não uma represa. Você não está aqui só para receber. O que essa igreja tem para me oferecer? Nós não fomos chamados para ser consumidores espirituais. Nós estamos aqui para cooperar com o que Deus está fazendo nessa terra. Irmãos, é maravilhoso a gente entender que se cada um fizer a sua parte, algo sobrenatural vai começar a acontecer. Mas nós precisamos entender que na nova aliança nós somos sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes. Nós recebemos uma autoridade do alto, nós recebemos um chamado de levar, de conectar as pessoas a Deus. A igreja não é os pastores, os diáconos fazendo todo o serviço, a liderança da igreja, e algo fazendo uma pequena parte, fazendo todo o trabalho, e os demais sentados ouvindo. Não funciona assim, irmãos. Pelo menos não deveria ser dessa forma. A igreja é um lugar para a gente recarregar as nossas baterias, para a gente receber do Senhor e cheios do Espírito Santo. Então a gente vai. A gente vai e faz o quê? E faz discípulos. Ensina a mensagem da salvação, ensina as pessoas a terem uma vida devocional, mostra com o seu exemplo a realidade de Cristo nessa terra. Quando a gente vai olhando e entendendo essa realidade, é importante a gente olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser conhecido como Atos do Espírito Santo. E o texto-chave de Atos dos Apóstolos é Atos capítulo 1, versículo 8. Que traz uma palavra poderosa, alinhada com essa missão que Cristo nos deu, que nos mostra que nós não estamos sozinhos nessa jornada. Nós recebemos uma promessa, o Espírito Santo, conselheiro, consolador, e Ele há de nos guiar a toda a verdade. Então, Atos capítulo 1
traz essa palavra para nós. O texto diz, no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até em piedade, irmãos, até aqui no Éden. Essa palavra é um desafio para mim e para você. E nós precisamos entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que entende a grande comissão. É uma igreja que entende que o nosso ministério não é só o que acontece aqui no domingo, ou na quarta-feira, ou na escola que a gente faz para desenvolver e treinar e aprender mais do Senhor, mas o nosso ministério acontece todo dia. O nosso ministério acontece de segunda a segunda-feira, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos vizinhos. O evangelismo relacional, falando de Jesus, apresentando Jesus com gestos, palavras e ações, orando por aqueles que precisam, tendo uma palavra de vida e esperança. Pastor, eu estou começando agora, eu ainda não sei muita coisa. Deus não falou que você precisa ser um mestre da palavra, Deus falou que você precisa ser uma testemunha. Para alguns, Deus deu o dom de ensino e vão levar a igreja a um lugar de maturidade. Eu sou a favor do ensino na igreja, amém, irmão? Eu acredito que o ensino é um caminho que nos leva à maturidade. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus. Mas a gente não deve ficar pensando, não, quando eu amadurecer, quando eu crescer mais, quando eu fizer esse curso, quando eu fizer aquele outro curso, aí talvez eu me arrisque, aí talvez eu tente algo a respeito disso, eu tenho medo de como vai ser, de como não vai ser. Irmãos, o mito da maturidade é um engano que o inferno tenta colocar. A palavra de Deus nos ensina que Deus derramou dons sobre a sua igreja para que eles sejam exercidos no ministério, e então a igreja vai caminhar para um lugar de maturidade, para um lugar de crescimento. E a gente às vezes inverte. A gente recebe os dons, entende que os dons foram distribuídos à igreja, quer amadurecer para então exercer. Não funciona. Não funciona. Quem é casado aqui, só para eu saber? Que na igreja tem curso de casado, de noivo, essas coisas? Não? Vamos chegar lá, vamos fazer. Mas você estuda, você vai casar. Você tem um curso, você conversa com o seu pastor, você ouve um casal mais experiente, você busca ler livros sobre o assunto, você fala, agora eu vou casar. E você se prepara. Você busca informações, não tem uma escola, não tem um curso para isso, não tem uma faculdade. Aí você vai olhando nas experiências que você tem, o que deu certo, o que não deu. Irmão, você pode se preparar o que for, mas você vai aprender o que é o casamento. Depois que o pastor falar assim, pode beijar a noiva. E aí você vai para casa. É assim, não é, irmão? E ainda puder vaciar, faz alguma coisa, chega em casa, irmão, começa a rotina. E aí você vai pôr à prova tudo que você aprendeu. Irmão, só tem como falar sobre casamento quem é casado. Quem não é casado imagina o que é, mas não vai saber como é. Filha, a mesma coisa, cara. Você pode ler livro, ver os especialistas, ver vídeo na internet. Hoje tem vídeo de tudo, tem gente explicando tudo. Você entra lá no YouTube e tal, vê podcast. Fala, caramba, tô fera agora. E aí o neném nasce. O médico entrega ele na tua mão. E fala assim, agora é contigo, filhão. Ele te despede, você vai para casa com aquela criança no colo, ele começa a chorar. Você fala, para quem eu entrego? E agora é comigo. Você aprende como, irmãos? Fazendo. Você aprende, você cresce, você amadurece como, irmãos? Vivendo, casando, tendo filho. E você amadurece. Você vai vencendo os desafios, você erra, você acerta, você corrige, você não vai fazer de novo, você busca no Senhor ajuda, você busca das pessoas ajuda.
Por que na igreja a gente quer fazer diferente? Meu desafio para você é sair daqui, irmão, e vai fazer discípulos. Porque essa é a sua missão, essa é a minha missão. Você não está sozinho nessa jornada, o Espírito Santo está contigo. Pede a Deus, Senhor, me dá uma palavra de esperança, uma palavra de fé, que eu possa orar pelos enfermos e creia, eles serão curados. Você já reparou que o que Deus pede de nós não é difícil da gente fazer? É difícil da gente acreditar que vai trazer os resultados que Ele disse que vai trazer a nossa atitude de fé? Como assim, pastor? De forma bem simples, Moisés está diante do mar, um exército atrás, o mar vermelho na frente. Ele começa a orar e Deus fala para ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, você tem na sua mão, né? Toca as águas. É difícil tocar as águas com um cajado? Você pode fazer isso brincando na praia. Eu cresci em Maricá, a praia é braba. Você toca as águas lá, posso brincar como quiser. Difícil é acreditar que a palavra de Deus é suficiente para que aquele toque em fé abra o mar. Não é difícil. Jesus fala: tem alguém entre vós enfermos? Chame os presbíteros da igreja, impõe as mãos sobre ele. Ore, declare cura. E eles, a oração da fé, curará o enfermo. É difícil você impor as mãos sobre o enfermo e orar por ele? É difícil? Difícil é você acreditar que ele vai ser curado. O que Deus pede da gente não é difícil de fazer, é difícil de crer. Jesus está falando para a sua igreja: vão e façam discípulos. É difícil, irmão? Se cada um de nós aqui colocar no nosso coração a missão que todo ano eu vou ganhar e discipular uma pessoa. Essa igreja no ano que vem, quando eu voltar aqui, já fiz o meu convite. Pode ser até menos. Essa igreja vai ter o dobro de pessoas. Porque cada um aqui, ó, entendeu a sua missão. E começa onde, irmãos? Começa em casa. Começa com os nossos amigos, com as pessoas do nosso convívio. Um evangelismo relacional. Sabe, é no nosso dia a dia. Você vai perceber, Atos traz essa palavra, irmãos, e a gente vai vendo o evangelho se multiplicando. Eu tenho feito um estudo de Atos dos Apóstolos com a Igreja de Piedade, domingo pela manhã. É interessante você ver, se desenrolando, no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus crescendo. Primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. Tem alguém judeu? Tem algum judeu aqui? Não? Então você é gentio. Eu também. E o evangelho começa a alcançar todos os povos numa casa. Na casa de um homem chamado Cornélio. Um homem temente a Deus. Um homem sério na sua busca por Deus, mas que estava sinceramente errado. Porque quando Pedro é dirigido pelo Espírito Santo até a casa de Cornélio, Deus fala com Cornélio, fala: manda alguns homens nessa casa, lá vai ter um homem que vai ensinar tudo o que você precisa. E Deus lá naquela casa vê Pedro e fala com Pedro. E fala com ele: ó, vão chegar uns homens aqui, eu vou te levar para um lugar, vai lá e faz tudo que eu mandar você fazer. Irmãos, como eu sonho em ver essa igreja dirigida pelo Espírito, onde a gente está pronto a ouvir e obedecer a Deus. E Pedro dá ouvidos, então ele chega naquela casa está reunido, lá em Atos capítulo 10, Cornélio, os seus parentes e os seus amigos mais próximos. E Pedro então começa a pregar. Cornélio se ajoelha diante dele, como se ele fosse um Deus. Pedro fala: não, levanta, cara. Não é assim que funciona. Essa é a minha versão, tá bom? E aí ele começa a pregar. Irmãos, enquanto Pedro pregava, sabe o que acontece? O Espírito Santo é derramado sobre aquelas pessoas. Não foi numa conferência, não foi num grande evento, foi numa casa. Com Cornélio e a sua família,
os muros são derrubados, os paradigmas que cercavam a religião, o cristianismo recém-começado, Pedro, que era um judeu convertido, e que acreditava naquele momento ainda que a palavra era apenas para os judeus, ele começa a ser desafiado a entender que o evangelho precisava alcançar toda a terra. Não é? Aqui no Éden. Porque alguém decidiu ouvir e obedecer à voz de Deus. A gente não tem noção do que está por trás do nosso sim, irmãos. A gente não tem noção do que Deus pode fazer quando a gente diz sim para Ele. A gente pode não entender, a gente pode não aceitar, a gente pode ficar meio confuso, mas se Deus está pedindo algo para você, diga sim. Diga sim. Sai do teu lugar de conforto. Sai desse lugar de comodismo, sai desse lugar de vir à igreja, voltar para casa e viver o resto da semana como se Deus não existisse. O seu lugar, a sua casa é o teu campo missionário. O seu trabalho é o seu campo missionário. A sua família é o teu campo missionário. Os teus amigos fazem parte do teu campo missionário. Por isso, vão e façam discípulos. Sigam a Jesus e ajudem outras pessoas nesse processo. Sejam cheios do Espírito Santo, orem, leiam a Bíblia, jejuem, busquem ao Senhor em todo o tempo. E quando o Senhor pedir algo de você, diga sim. Sabe o que é ser uma testemunha? É dizer o que você presenciou, é dizer o que você experimentou, é dizer o que você viu. Você lembra daquele cego que Jesus curou? Os fariseus vêm interrogá-lo. Os mestres da lei vêm interrogá-lo. Fala, quem é esse homem que te curou? O que é que ele fez? Ele fala, eu não faço ideia, eu era cego e hoje eu vejo. Essa é a mensagem que a igreja precisa trazer. Eu estava perdido e eu fui achado. Eu estava morto e nele eu encontrei vida. E está disponível para você também. Você quer ajuda? Vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Irmãos, ali naquela casa, a igreja vai se espalhando, a perseguição acontece. Sempre onde o evangelho é pregado, irmãos, a gente vai perceber algo acontecendo. Algumas pessoas que creem, abrem o seu coração, outras rejeitam. Não pense que você vai receber aplausos a todo momento. Não pense que todo mundo vai dizer sim. Não pense que todo mundo vai achar bonito o que você está falando. O evangelho, ao mesmo tempo que ele é atraente para aqueles que creem, ele é extremamente ofensivo para os que não creem. E não dá para a gente escolher partes do evangelho. Não é um restaurante self-service que você vai escolhendo o que você quer comer. Ou você pega por completo o que Jesus te apresenta, ou o que você está pegando não é suficiente para você viver a plenitude de Deus na sua vida. O evangelho precisa ser vivido por inteiro. E esse é o desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida aqui hoje. Irmãos, aí começa uma igreja, fruto dessa perseguição. Uma igreja dos gentios, numa cidade cosmopolita importante, chamada Antioquia. É a primeira igreja forte, organizada, além de Jerusalém, formada pelos gentios. A gente vai ver que naquele lugar, Barnabé, você lembra de Barnabé? O nome de Barnabé é José. Esse é o nome de Barnabé. E deram um apelido para ele, Barnabé, que significa filho da consolação. Irmãos, a igreja via em Barnabé alguém que se assemelhava ao Espírito Santo. Alguém que acreditava nas pessoas. Alguém que não desistia dos seus. É esse Barnabé, irmãos, que está lá na igreja, que é enviado da igreja de Jerusalém para a igreja de Antioquia. A gente está chegando em Atos 11 agora. E ali na igreja de Antioquia, Barnabé vê o que Deus está fazendo naquele lugar. O povo de Deus não tinha um nome, não tinha uma liderança, não tinha um rosto, mas o povo de Deus cheio do Espírito Santo revolucionando aquela cidade.
saindo pelas ruas, pregando a palavra, pregando o evangelho, as pessoas se convertendo. Essa notícia chega a Jerusalém, mandam Barnabé para lá, e quem Barnabé leva com ele? Saulo, o apóstolo Paulo. Fala, vem comigo, Paulo. Paulo estava escondido, irmão, esquecido, lá na cidade dele, em Tarso. Porque quando ele começou o ministério dele, estava causando muita confusão. Aí você pode estudar vários motivos do por que Paulo foi enviado de novo para lá, não vem o caso. Mas acontece que ele estava lá, sendo treinado, preparado, forjado. E lá naquele lugar, irmãos, Deus manda trazer ele de volta, através da vida de Barnabé. Então Paulo chega em Antioquia e eles celebram o que Deus está fazendo naquele lugar. Na igreja de Antioquia, é a primeira vez que aquelas pessoas são chamadas de cristãos. Tem cristão aqui hoje? E sabia que isso não era algo bom? Era um apelido depreciativo. Ó, tá lá os crentinhos. Se você é antigo na igreja, já te chamaram de Bíblia? Olha os Bíblia ali. Ah, isso aí é crente, olha lá. Era assim que as pessoas estavam se referindo a eles. Mas, irmãos, eles gostaram tanto de serem dignos, de serem chamados de pequenos cristos, que o apelido pegou. E hoje não tem um aqui, irmãos, que não tem alegria em dizer, eu sou um cristão. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um pequeno Cristo aqui nessa terra. Eu estava morto, ele me achou. Eu estava perdido, eu fui achado. Eu era cego, hoje eu vejo. Eu estava enfermo e fui curado. Jesus mudou a minha sorte, Jesus mudou a minha vida e Ele pode mudar a sua também. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É essa igreja em Antioquia que vai recolher ofertas e enviar para Jerusalém. No momento em que a igreja sofre perseguição, agora é essa igreja que começou em Antioquia. O povo ali se reúne, sabe o que eles fazem? Eles começam a enviar recursos para Jerusalém. E naquela igreja, irmãos, e aí eu quero ler esse texto com vocês em Atos capítulo 13. Capítulo 13, os primeiros versículos, até o versículo 5, diz assim: Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram sobre eles as mãos e os enviaram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, pregaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João como auxiliar. Irmãos, o que a gente começa a perceber aqui é que a igreja é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O que nós estamos construindo não pode ser da terra para o céu. O que nós estamos construindo vem do céu para a terra. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Eu te desafio a orar por pessoas que hoje não estão aqui, que não conhecem a Cristo, que já caminharam com o Senhor e se desviaram no meio do caminho. Faz uma lista, 5 pessoas, coloca lá na sua lista de oração e pede a Deus uma direção do que você pode fazer por elas. Está na hora da gente, como igreja, parar de só orar e pedir a Deus bênçãos para nós
e começar a declarar e falar: Senhor, como eu posso ser resposta à oração de alguém? Como eu posso ser a resposta para a oração de alguém? Irmãos, é maravilhoso quando Deus responde a minha oração. Eu tenho vários testemunhos de momentos muito especiais em que claramente Deus me ouviu. De coisas incríveis até as coisas mais simples da minha vida. E eu pude perceber, irmãos, como Deus, Ele é fiel. Eu quero te desafiar a orar. Mas por mais que seja maravilhoso ver Deus respondendo às minhas orações, não tem nada melhor do que ouvir de alguém me dizendo assim: pastor, você foi resposta da oração de Deus para a minha vida. Meu irmão, eu estava orando e você foi resposta de Deus para o que eu estava pedindo. Eu te desafio a experimentar essa realidade. Uma igreja em missão. Uma igreja que entende a sua responsabilidade. Uma igreja que ora, que jejua, que busca o Espírito Santo. Sabe o que é interessante, irmãos? Essa igreja, ela era uma igreja muito diversificada. Tinham pessoas de todos os tipos naquele lugar. Você vê pelos nomes que são colocados aqui. Níger era um nome oriundo da África. Você tem aqui Lúcio, que era um sireneu. Manaém era um nobre. Caminhava fora criado com Herodes, o tetrarca. Ocupava os palácios, vivia nos palácios. Você tinha Barnabé, que era um levita. Então você percebe pessoas de várias regiões, pessoas de vários lugares, pessoas de diferentes origens, mas com o mesmo propósito: ouvir a Deus e servir a Deus. Ouvir a Deus e servir a Deus. Práticas espirituais, elas afinam o nosso coração, elas alinham o nosso coração ao coração de Deus. Aquela igreja estava crescendo, aquela igreja estava frutificando, o Senhor estava fazendo muitas coisas naquele lugar, mas enquanto eles oravam, enquanto eles jejuavam, o Espírito Santo falou com eles. E o Espírito Santo falou para eles o que, irmãos? Separa Barnabé e Saulo. A gente tem dificuldade de se multiplicar. A multiplicação está no coração de Deus. Multiplicação está no DNA de Deus. A palavra de Deus, desde o início, foi: cresçam e multipliquem-se. Se espalhem por toda a terra. A Torre de Babel é uma desobediência a uma ordem de Deus para que eles possam se multiplicar. E o que Deus traz naquele momento é uma palavra dizendo: porque eles são um, têm o mesmo espírito, mesmo que eles estejam em desobediência, ninguém vai poder parar o que eles estão fazendo. Então Deus confunde a linguagem, porque a ordem de Deus nunca foi construir uma torre para fazer o nome deles conhecido. A ordem de Deus era: espalhem-se, multipliquem-se. Você vai perceber, irmãos, que quando a gente não cumpre essa missão, sabe o que acontece? Problema. Mais na frente, você vai ver Abraão e Ló. Deus abençoou, eles cresceram tanto, eles foram tão abençoados, que sabe o que acontece? Os servos deles começam a brigar. Porque quando a gente não multiplica, sabe o que acontece? A gente começa a se complicar. A gente começa a arrumar confusão. A gente começa a achar problema onde não tem. E às vezes o problema não é nem entre a gente, mas ele está debaixo da nossa responsabilidade. E aí Deus dá uma ordem: ó, vai cada um para um lado. Segue cada um caminho. Irmãos, a gente precisa ter no nosso coração um entendimento de que Deus nos chamou para multiplicar. Eu
Eu sinto que Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra para vocês. O que vocês estão construindo nesse lugar é muito precioso. É muito precioso. Estava aqui embaixo, reparando em todos os detalhes. Quero parabenizar essa igreja. Né, sob a liderança do pastor Glaucio, sua esposa, toda a equipe. Dá para ver a excelência que rege esse lugar. Mas Deus está chamando vocês para multiplicar. Tem pessoas em outros locais que precisam do que Deus está fazendo aqui, nesse lugar. Que precisam do que Deus está fazendo nessa realidade. Eu não sei porquê, irmãos. Eu confesso que eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra. E Deus me deu Atos 13. E eu falei, pô, Atos 13 não é legal. Acho que não tem nada a ver. Mas começou a fazer sentido. À medida que as coisas foram acontecendo. Eu creio que Deus me trouxe aqui como uma voz profética. Há algo especial que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Eu quero declarar que essa igreja é semelhante à igreja de Antioquia. Uma igreja que vai para fora. Uma igreja que envia. Uma igreja com diferente realidade, diferente contexto. Mas que está ouvindo a voz de Deus, está buscando o Senhor e vai dizer sim ao que Deus está pedindo a vocês. Multiplicai-vos, essa é a palavra de Deus. Vão haver desafios, vão haver oposições. Vocês vão perceber, irmãos, que eles chegam, a primeira coisa que Paulo faz, Barnabé volta para a cidade de Chipre, de onde ele foi formado. É essa a primeira direção que eles fazem, a primeira viagem missionária. E ali eles enfrentam muita oposição. Eles pregam para um homem chamado Sérgio Paulo, um outro homem, Elimas, sei lá, fica tentando contra a palavra de Deus. Eles são firmes, são diretos. Eles oram, aquele homem ficar cego. Algo tão poderoso aconteceu naquele lugar que aquele procônsul, ele se converteu. Ele é a primeira autoridade que se converte na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. João Marcos, que era um jovem, caminhando com ele, ficou com medo, meteu o pé. Lá na frente vai ser o motivo da confusão entre Paulo e Barnabé. Porque Barnabé, com o coração dele, fala, vamos dar outra chance para João Marcos. E Paulo fala, esse menino não vai mais com a gente, não. E diz que a divergência entre eles foi tão grande que Barnabé toma Marcos para si e decide investir em uma pessoa. E Paulo segue na sua segunda viagem missionária junto com Silas. Eu quero terminar com essa reflexão. Porque a gente não tem noção do que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa. Esse João Marcos, que Barnabé investiu, é o mesmo Marcos que escreve o Evangelho, que abençoa a minha e a sua vida hoje. É esse Marcos que acompanhou Pedro, que ouviu as histórias de Pedro e deixou registrado nesse Evangelho, que tanto nos abençoa. É esse Marcos que lá na frente, quando Paulo escreve uma carta para Timóteo, ele diz, manda me chamar Marcos, porque ele me é útil ao ministério. Você nunca mais vai ouvir falar do que Deus fez através da vida de Barnabé e Marcos, mas os frutos são eternos. Deus está procurando pessoas como Barnabé, que não estão preocupadas com os holofotes, não estão preocupadas com os aplausos, não estão preocupadas em serem reconhecidas, mas que estão dispostas a ir e fazer discípulos. Você pode se colocar de pé aí no seu lugar? Missões nascem do altar, irmãos. O que Deus está fazendo aqui é muito precioso.
a nossa tendência é a gente querer o quê? Ficar entre a gente. Quando os discípulos sobem com Jesus no alto do monte, eles estão orando, a presença de Deus se manifesta de uma forma tão sobrenatural ali naquele lugar, que eles falam, vamos montar uma tenda aqui. A gente monta uma tenda aqui, Jesus. Uma para mim, uma para você. Tá maravilhoso o que está acontecendo aqui em cima do monte. A ordem de Jesus é: vão e façam discípulos. Tem lá fora, tem muita gente que precisa. Lá fora tem muita gente que depende do que eu estou realizando na vida de vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a minha palavra. Essa é a palavra de Deus para cada um de nós. Deus continua transformando vidas ainda hoje, irmãos. Não importa a sua idade, se você é um adolescente, um jovem, se você já é alguém mais experiente, a ordem é a mesma. Vão e façam discípulos. Será que aí no seu lugar você pode orar? Queria te encorajar a orar por pessoas aí onde você está. Pessoas, irmãos. Pessoas que o Senhor vai colocar no seu caminho. Pessoas que vão ser um desafio para você. Pessoas que hoje são um problema, mas que amanhã vão ser uma solução. Pessoas que você olha e fala, meu Deus, aqui só um milagrão. Não é nem um milagre. Aqui tem que ser um milagrão, Senhor. Deixa eu te dizer, essa é a especialidade do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres. Ele transforma alguém que persegue a igreja num grande apóstolo. Ele transforma alguém que era impulsível, alguém que o traiu, que o negou. Eu estou falando de Pedro. Ele faz dele um grande discípulo que abre as portas para que o evangelho chegue a todos os lugares. Esse é o Deus que nós servimos. Se você tem orado pela transformação de alguém, eu quero te encorajar a não desistir da sua oração. Essa é a sua missão, essa é a minha missão. Vão e façam discípulos. Começa com o seu joelho no chão, orando, jejuando. Você muda a história do meu irmão, muda a vida desse meu amigo, muda a história do meu pai, muda a vida do meu filho, muda a realidade, Senhor. Eu olho, parece impossível, eu não consigo, eu não sou capaz, mas me dá uma oportunidade de falar daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Você só pode dar o que você tem, irmão. A gente só pode dar o que a gente tem. Quando João e Pedro chegam naquela porta do templo chamada Formosa, tem um paralítico olhando para eles pedindo esmola. Eles olham fixamente para ele e falam assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Deus está levantando aqui homens e mulheres cheios do Espírito Santo, irmãos, que vão declarar na autoridade do nome de Jesus: levanta e anda. Sai desse lugar que te impede de viver o que Deus tem para a tua vida, que tem te levado à morte, à prisão, à escuridão. Levanta uma igreja, Senhor, cheia do teu Espírito Santo, Pai, que está disposta a ir e fazer discípulos. E nós cremos que assim o Senhor vai edificar a sua igreja. Faça o seu trabalho, começa em nós. Começa em nós. Começa em nós. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme
fechasse seus olhos agora. Eu não sei se você entrou aqui sem direção, sabe? A pergunta de Deus para você nessa noite é: por onde você tem andado? Onde você está? Pode ser que você esteja aqui caminhando nos seus próprios caminhos, assim como Saulo, foi falado aqui, né? Mas Saulo estava andando nos seus próprios caminhos, achando que estava inclusive fazendo o que era certo. Mas o certo só é feito quando nós fazemos de acordo com a palavra de Deus. Isso é o certo. E pode ser que Jesus já não esteja mais guiando a sua vida, ou nunca tenha guiado a sua vida. De repente você entrou aqui e já faz tanto tempo que você não fala mais com Deus, não tem mais comunhão com Ele, não tem mais intimidade com Ele, se afastou, foi viver o seu próprio caminho. Mas nessa noite, mais uma vez, Deus, através do Espírito Santo, Ele fala: é hoje, volta para tua casa. Pode ser que você nunca tenha entregado a sua vida a Jesus, nunca entregou, nunca confessou, nunca teve a coragem de dar um passe, nunca teve a coragem de falar assim: não, eu quero que Jesus encha, transforme a minha vida. Não sei se você quer voltar para Jesus nessa noite. Se você quer voltar para Jesus nessa noite, retornar, onde você está aí, põe a mão no seu coração. Se você fala: eu quero retornar para Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu não vou embora hoje longe da presença dEle. Então, onde você estiver aí, põe a mão no seu coração. Se tem alguém que diz: pastor, ora aqui por mim, eu quero voltar para Jesus, fica com a sua mão no coração aí, fica com a mão no seu coração. Amém. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus? Estou vendo duas pessoas voltando para Jesus aqui nessa noite. Tem mais alguém? Tem alguém que diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu nunca entreguei a vida a Jesus, mas eu quero confessar. Eu estou consciente de que eu sou um pecador, que eu estou fazendo tudo errado, e eu preciso de Jesus. Porque o arrependimento é quando você olha para a sua vida e você fala: cara, eu estou fazendo tudo errado, eu vou entregar minha vida a Jesus. Tem alguém? Põe a mão no seu coração. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Põe a mão no coração. Isso quer entregar. Amém. Vocês que colocaram a mão no coração, se vocês puderem, eu queria que vocês viessem aqui. Eu quero orar por vocês. Eu quero fazer uma oração específica por você aí que botou a mão no seu coração. Você pode vir. Se você... Isso. Tem mais gente com a mão no coração. Pode vir aqui, eu quero orar por você. A não ser que você fale assim: pastor, eu tenho vergonha. Você pode ficar do seu lugar, não tem problema. Eu vou orar por você que está aí no seu lugar. Mas nós temos uma pessoa aqui. Voltando para Jesus. Qual é o seu nome? Fernanda. Você, está voltando para Jesus ou entregando a vida a Jesus? Voltando para Jesus. Você pode estender sua mão para cá? Senhor, eu oro pelo Ayrton, Pai, que nesse momento volta para Jesus. Que o Ayrton possa ter a mente dele, ó Deus, completamente esclarecida pelo Teu Espírito Santo. Dá a ele olhos, dá a ele entendimento espiritual. Quebra todo laço, quebra, Senhor, todas as amarras, tudo aquilo que impedia ele até aqui de estar na Tua presença, e que a partir de agora ele nunca mais saia da Tua presença, em nome de Jesus. Senhor, oro pela Tua filha, que nesse momento diz: eu volto para Jesus. Senhor, que ela possa perceber agora o Teu perdão sobre a vida dela. Ah, Senhor, purifica, liberta, Pai, tira toda angústia, tira todo medo, toda incerteza, toda acusação, e que a partir de agora ela possa andar, ó Pai, na Tua presença, e que ela nunca mais saia da Tua presença, no nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pode voltar para o seu lugar. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado.
pela tua palavra, pela salvação nessa noite.